Em que dia de fato o Senhor Yeshua ressuscitou? Vou mostrar para você que a narrativa que é ensinada durante séculos dentro do cristianismo, ela não se sustenta dentro das escrituras sagradas. Para você que ainda não me conhece, eu sou Júnior Castro e este é o canal Torá em Foco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar para assistir de 2 a 3 vídeos nossos. E se o nosso conteúdo for relevante para você, eu peço a sua inscrição. Compartilha também esse conteúdo que é muito importante para o crescimento deste canal e a expansão desse entendimento correto das Escrituras para que mais pessoas sejam libertas do sofisma e engano que sofrem dentro do sistema religioso. Bom, esse não será um vídeo curto, devido à sua variante de informações. E por que isso dá assunto com tantos detalhes? Faz realmente alguma diferença o dia que o Mashiach foi crucificado e o dia em que ele ressuscitou? É certo que a coisa mais importante é crer que Yeshua morreu por nós e ressuscitou para que tenhamos vida eternamente, correto? Sim. É verdade, o que ele fez por nós é vital e importante. E independente dos fatores incluídos, é de maior importância que o fator tempo. Porém, visto que outros fatores estão inclusos, o elemento tempo também é vital para a nossa compreensão. Além disso, dá grande satisfação saber que cremos e ensinamos a verdade doutrinal. Então eu quero começar a falar sobre o Mashiach e o sinal de Jonas. Um dos incidentes interessantes do Tanar é que estão ligados ao tema da salvação e o que envolve Jonas e o grande peixe. Essa é uma história com uma grande lição, a lição da obediência. Porém, é mais do que isso. É uma ilustração ou tipo do Messias, não em sua rejeição de fazer o que Elohim ordenou, mas na experiência de permanecer muito tempo dentro do grande peixe que o Eterno preparou para ele. Certamente, ninguém havia imaginado alguma relação entre a obra e vida do Messias e a experiência de Jonas, de ter se jogado de um barco agitado pela tempestade ao mar para ser engolido por um grande peixe. Porém, o Messias não podia deixar de fazer uso dessa história em sua pregação, porque não foi um incidente casual. Elohim o planejou e seria fator de vital importância para elucidar o plano da salvação. Porque se Yeshua, o homem que foi declarado como centro do plano da redenção, que deu sua vida na estaca no Calvário, não fosse realmente o Filho de Elohim sem pecado, não poderia haver segurança de salvação para absolutamente ninguém. Então, alguns escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. E lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Matitiahu, Mateus 12, 38 ao 40. Assim, parte do plano da salvação está contido nessa história. Se o Messias não permanecesse no túmulo o tempo exato especificado nesse relato de Jonas, não seria o verdadeiro Messias. Ao iniciar uma investigação nas Escrituras sobre esse assunto, assinalamos que Yeshua referiu-se à história mencionada como algo que realmente aconteceu. É importante também notar aqui o relato feito por Matitiahu, do qual Yeshua especificou, ensina que depois de sua morte o Messias estaria no túmulo por 3 dias e 3 noites, ou seja, um total de exatamente 72 horas, o mesmo tempo, portanto, que Jonas ficou confinado dentro do grande peixe. Assim, Jonas foi um tipo de Yeshua no túmulo terreno. Será mesmo que Yeshua morreu em uma sexta-feira? Bom, é verdade que Yeshua ressuscitou domingo de manhã? Alguns advogam que o domingo se tornou dia de guarda, baseado nessa ideia. Seria isso verdade? É certo considerar parte de um dia como sendo de 24 horas? É difícil de responder essa pergunta para algumas pessoas.
Esse ensinamento de Yeshua traduz na mente de milhões de religiosos mal informados uma pergunta difícil de responder. Como pode esse sinal ser verdadeiro em Yeshua? Se Yeshua foi crucificado na Sexta-feira Santa, posto no túmulo, justamente antes do pôr do sol desse mesmo dia e se levantou na manhã do domingo, como poderia sugerir uma leitura superficial de certas passagens da Brit Hadashah, conhecida como Novo Testamento? Ele não teria estado no túmulo os 3 dias e 3 noites. Não poderia ter sido o verdadeiro Messias. No entanto, o Messias especificou claramente, como está registrado em Matityahu, capítulo 12, versículo 39 ao 40, que o único sinal que lhe daria para demonstrar que era o Messias seriam seus 3 dias e 3 noites sepultado no coração da terra. Ou seja, o mesmo tempo que Jonas esteve dentro do grande peixe. Seria isso uma contradição ou um modo de harmonizar esse relato de Yeshua com a revelação dos fatos ocorridos? Um exame cuidadoso nos relatos da Brit Hadashah revelará que não há incompatibilidade, mas completa harmonia com os fatos. Acha-se-á um esclarecimento definitivo, o qual mostra que Yeshua era verdadeiramente o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Além disso, esse estudo revelará evidências adicionais da divina inspiração dos escritos sagrados e de que Elohim é muito exato em tudo aquilo que ele faz. Em Jonas, capítulo 1 e versículo 17, lemos o seguinte: Deparou Yahvé um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso aqui esclarece que Jonas esteve verdadeiramente dentro ou sepultado no peixe 3 dias completos e 3 noites completas, o que é equivalente a 72 horas. Antes de acontecer isso, Jonas havia entrado num barco para fugir do seu dever, porém, o tempo que permaneceu no navio não conta nos 3 dias e 3 noites que esteve dentro do grande peixe. Considera-se aqui somente o tempo que o Messias esteve no túmulo, exatamente 3 dias e 3 noites. Quando de fato Yeshua HaMashiach foi colocado no túmulo, ele foi colocado ali no mesmo dia em que ele foi crucificado, precisamente na tarde desse dia próximo ao pôr do sol, ali por volta de 3 horas da tarde, 15 horas. Com relação a isso, nós citamos o relato do seu sepultamento como está registrado em Marcos, capítulo 15, versículo 42 e 43. E quando já era tarde, pois era a preparação, isto é, a véspera do sábado, foi Yosef de Arimateia, membro do ilustre Sinédrio, que também esperava o reino de Elohim, apresentou-se corajosamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Yeshua. O mesmo relato é encontrado em Lucas capítulo 23, versos 52 ao 54. Esses versos, logicamente, fixam uma questão. Que dia era esse chamado de a preparação? De acordo com o 4º mandamento da Torá, como se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11, o 7º dia da semana está designado como sábado, o qual segue-se chamado sábado até os dias de hoje. Portanto, se o sábado mencionado em Lucas 23 e 54 era o 7º dia da semana, de acordo com o 4º mandamento, bem poderia ser determinado que a sexta-feira, o dia anterior ao sábado, fosse o dia da preparação mencionado nesse mesmo verso. Assim que, por esse raciocínio e relato das Escrituras, parece que o Messias foi crucificado e sepultado na sexta-feira, precisamente antes do pôr do sol. Esta é a conclusão comumente aceita e aparentemente tem fundamento bíblico. Se essa conclusão é correta, o Messias não cumpriu a profecia que disse relacionada a si mesmo. Por quê? Porque se ressuscitou no domingo de manhã, como geralmente se crê, ele esteve no túmulo somente 2 noites e 1 dia. Ainda se nós contássemos o curto período entre o tempo que foi posto no túmulo e o pôr do sol como mais 1 dia, a conta só mudaria para 2 dias e 2 noites. Ou seja, 1 dia e 1 noite, mesmo que o tempo que o Messias disse que permaneceria no túmulo. E se não esteve ali o tempo completo que ele prometeu, teria sido
o impostor, porque ele assegurou que este seria o único sinal que ele daria para aqueles que repeliram a ele. Qualquer tentativa de contar alguma parte do dia de domingo como outro dia completo, no qual o Messias poderia ter estado no túmulo antes de ressuscitar, teria que ser rejeitada, porque o anjo, de acordo com o relato de João, capítulo 20, versículo 1, disse às mulheres que foram ao túmulo antes da saída do sol e que o Messias já havia ressuscitado e já havia saído. João, ele especifica no seu evangelho que a visita foi feita quando ainda estava escuro. Portanto, devemos estar seguros de que há algum equívoco com a teoria da crucificação na sexta-feira e da ressurreição no domingo, pois Yeshua é o verdadeiro Messias e sempre disse a verdade. Assim sendo, é necessário investigar mais profundamente para encontrarmos uma explicação harmoniosa e real para esses acontecimentos. Então, quando Yeshua, o Messias, ele deixou o túmulo? Antes de responder a essa pergunta, eu farei outra pergunta. Quando o Messias foi colocado exatamente no túmulo? Procederemos aqui desse modo para melhor entendermos e obtermos respostas claras, porque o tempo em que o Messias foi posto no túmulo pode ser determinado considerando-se o primeiro momento em que ele rompeu com a sepultura. A ressurreição do Messias, levantando-se dos mortos, foi um acontecimento extraordinário. Todos os escritores dos evangelhos testificam o fato da ressurreição. Porém, surpreendentemente, nenhum deles menciona um minuto exato em que houve esse acontecimento. Não é correto dizer que a Bíblia não nos dá bastante informações sobre o tempo da ressurreição. Vou colocar exatamente o que cada escritor do Evangelho nos diz sobre a ressurreição, quando Yeshua, o Messias, deixou o túmulo. Em Marcos está escrito o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã cedo, chegaram ao sepulcro quando o sol já era nascido. Diziam entre si: quem nos há de revolver a pedra da boca do sepulcro? Mas, olhando, viram revolvida a pedra, a qual era muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado do lado direito, vestido de uma túnica branca, e ficaram assustadas. Ele disse-lhes: não temais, buscai a Yeshua o Nazareno, que foi crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Marcos, capítulo 16, versículos 2 e 6. Nota-se aqui que Marcos não dá nenhuma indicação do tempo em que Yeshua saiu do túmulo. Somente diz que algumas mulheres fizeram uma visita ao túmulo ao sair do sol, unicamente para saber que o Messias já não estava mais ali. O relato de Yohanan, João, é o seguinte: e no primeiro dia da semana foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Quefa, o outro discípulo, a quem Yeshua amava, e disse-lhes: levaram o mestre do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Partiu então Quefa com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Quefa e chegou primeiro ao sepulcro. Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça de Yeshua, o qual não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Yohanan, João, capítulo 20, versículo do 1 ao 7. O relato de Lucas é o seguinte: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas no sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro revolvida, e entrando não acharam o corpo do mestre Yeshua. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes, e estando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que procurais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como de vós falou, estando ainda na Galileia. Lucas 24 e 1. Tampouco Lucas dá algum indício de quando o Messias partiu do sepulcro. Somente afirma aqui o relato dos outros escritores, que o Messias já havia saído quando as mulheres chegaram lá. Matitiahu revela o tempo exato. Veja só:
No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Miriam Madalena e outra Miriam foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Eterno desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque eu sei que buscais a Yeshua que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Matitiahu, capítulo 28, versículo do 1 ao 6. Nesse verso nós encontramos que Matitiahu acrescenta uma informação muito importante referente ao acontecimento, não encontrando contradição alguma no seu relato. Matitiahu é o único escritor do Evangelho que assinala o tempo da ressurreição. Ele escreve de uma visita feita ao túmulo antes de começar o primeiro dia da semana, no findar do sábado ao entrar o primeiro dia da semana. Ele não diz aqui exatamente quanto tempo antes de o dia seguinte começara, porém está definido que foi à tarde, na última hora do sábado semanal. Isso explica completamente porque o Messias não estava no túmulo quando o visitaram de manhã ou de madrugada, depois do sábado, ao começar o primeiro dia da semana, que hoje nós conhecemos como o domingo. As mulheres no relato de Matitiahu estavam ali nas redondezas, pelo menos no tempo da ressurreição, porque Matitiahu relata que houve um grande terremoto, porque o anjo do Eterno, descendo do céu e chegando, havia removido a pedra e estava sentado sobre ela. Elas, no entanto, não viram realmente que o Messias foi levantado do túmulo. Nota-se aqui que Matitiahu detalha o tempo da ressurreição com duas expressões diferentes: no fim do sábado e quando começava a amanhecer o primeiro dia da semana, ou ao entrar o primeiro dia. Estes são sinônimos, já que o sábado termina no pôr do sol. É só você conferir lá em Levíticos, Vaikra, capítulo 23, verso 32. O significado aqui da palavra amanhecer em Matitiahu 28 e 1 merece uma explicação, embora seja aplicada usualmente como manhã. Na linguagem bíblica, nesse caso específico, não indica o tempo de saída do sol, mas o começar de um dia completo de 24 horas. Primeiramente, Matitiahu acaba de dizer que era no fim do sábado. Isso porque o sábado termina no pôr do sol, portanto seria impossível nesse caso a palavra amanhecer. Significa o romper do sol, porque o sol não se levanta senão 12 horas mais tarde. Não poderia ser o fim do sábado e a manhã de domingo ao mesmo tempo. Isso é um fato. Em segundo lugar, a palavra amanhecer foi usada aqui como um verbo e não como um sujeito. Então note que as palavras não são no amanhecer, mas quando começava a amanhecer, ou ao entrar o primeiro dia. Como verbo, o dicionário de Westminster define a palavra amanhecer como começar a aparecer, desenvolver, dar promessa, primeira aparência, princípio. Portanto, nós devemos entender que a ressurreição aconteceu quando o primeiro dia da semana estava perto, iniciando, começando a aparecer, quando o crepúsculo e a grande escuridão deram promessa de um novo dia que ia começar, porém, definitivamente antes e não depois. A ressurreição foi efetuada no final de um dia e não no princípio de outro dia. O termo amanhecer nessa passagem deriva-se da palavra grega epiosko. Assim, o verbo está claramente usado. É só comparar Lucas 23:54 com João 19:31 e com a mesma visão pode-se compreender o relato de Matitiahu, capítulo 28, versículo 1. Ou seja, na tarde de sábado, quando os judeus estavam esperando o princípio do primeiro dia, que é conhecido como domingo nos dias de hoje. Então a palavra amanhecer ou entrar consiste num forte obstáculo à ideia de uma ressurreição no domingo de manhã, já que Matitiahu nos diz que sucediam estas coisas enquanto estava amanhecendo ou aproximando-se o primeiro dia da semana.
Isso nos prova que o primeiro dia da semana não havia ainda chegado. A ressurreição aconteceu na parte final do Shabat, o sábado. Se o Messias, como diz, foi colocado no túmulo antes do crepúsculo da sexta-feira e ressuscitou antes do crepúsculo de sábado, logo esteve no túmulo somente 24 horas, ou seja, um dia e uma noite. Isso não pode ser verdade, porque então não teria sentido nenhum dizer que o dia depois da ressurreição, o terceiro dia, desde que aconteceu isso, como é falado lá em Lucas capítulo 24, versículo 21. Yeshua disse que estaria no túmulo 3 dias e 3 noites. Portanto, visto que ele ressuscitou no fim do sábado, temos somente que contar para trás até o tempo que ele profetizou que estaria ali, para determinar quando foi posto de fato na sepultura. Esta conta para trás nos leva precisamente ao crepúsculo de quarta-feira, o que significa que Yeshua foi crucificado nesse dia e não na sexta-feira. Agora, pode-se ver claramente porque trabalhamos tanto com a pergunta referente em que dia o Messias saiu do túmulo, para poder ter a resposta à pergunta anterior, quando o Messias Yeshua foi posto no túmulo. Como poderia ser o Messias crucificado na quarta-feira, quando está claramente relatado que o dia da crucificação foi no dia da preparação para o sábado? E Yohanan, o evangelista, ele nos dá essa resposta. Então, os Yehudim, ou os judeus, porque era véspera de Pêssah, para que os corpos não fossem retirados da estaca no sábado, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Yohanan, João 19:31. Isso mostra que o Messias foi crucificado um dia antes do chamado grande dia de sábado. Este era o sábado, sétimo dia da semana? Essa é uma pergunta. A resposta é não, não era. Não podia ser porque o sábado semanal designado como descanso, ali nos 10 mandamentos, nunca se lhe chamou ou referiu-se como um grande dia. E acrescenta-se ainda que Yohanan esclarece que o dia anterior à Pêssah, que se chamava preparação, era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Essa preparação não era, portanto, uma preparação para o sábado que o Eterno designou como o sétimo dia, mas a preparação da Pêssah, da Páscoa. É de suma importância recordar que a Pêssah sempre ocorreu no dia seguinte da noite da lua cheia. E o dia seguinte da lua cheia, nesse ano aqui da crucificação, foi precisamente na quarta-feira, dia 14 de Nissan. Portanto, a Páscoa não pode ter sido nesse ano num sábado semanal. Nissan é o mês que os Yehudim, os judeus, que corresponde a parte do mês de março e uma parte do mês de abril no nosso calendário. Os dias da semana são os mesmos nos dois calendários, quarta-feira no calendário judeu e quarta-feira no calendário gregoriano. Aconteceram 2 sábados naquela mesma semana. Eu vou explicar. Com uma simples comparação de textos, podemos provar que na semana da morte de Yeshua houve 2 sábados. O primeiro dia dos Asmos, que caía no dia 14 de Nissan, e que nesse caso foi na quinta-feira, e o sábado do Eterno, o 7º dia da semana. E para melhor entendermos sobre isso, tomarei aqui um fato ocorrido nesse período, ou seja, a compra de material e o preparo das especiarias para se ungir o corpo de Yeshua. Veja aqui quando isso ocorreu, segundo o relato de Lucas, capítulo 23, versículos 54 ao 56. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Por essa passagem aqui, fica muito claro a ordem dos acontecimentos das coisas. O verso 54, no entanto, fala que as mulheres prepararam tudo antes do sábado, que repousaram nesse dia conforme ordenava a mitzvah, o mandamento. Então, como entender isso de forma muito clara? Se já estava iniciando o sábado,
como e quando elas compraram e fizeram os preparativos, se o verso final nos prova que elas observaram o sábado. Vamos comparar agora o mesmo assunto com o descrito em Marcos 16:1. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Esse texto aqui parece complicar mais. Todavia, é aqui que se esclarece os fatos, pois fala que as mulheres foram comprar especiarias depois do sábado. Lucas, no verso 54, nos disse que esse preparo ocorreu antes do sábado, e Marcos disse que foi depois. Como harmonizar ambos os fatos? A grande e esclarecedora verdade é que naquela semana houve 2 sábados, um cerimonial, ocorrido na quinta-feira, ou seja, o primeiro dia da grande festa dos asmos, e o outro, o 7º dia da semana, ou 4º mandamento citado na Torá do Eterno. Assim que Yeshua morreu no dia 14 de Nissan, uma quarta-feira, também considerando o dia da preparação, foi sepultado no final desse dia, próximo ao pôr do sol. Portanto, já quase na virada para a quinta-feira, que por sua vez era o dia dos asmos, um sábado cerimonial e festivo. Foi depois desse sábado cerimonial, ou uma quinta-feira, que as mulheres compraram e prepararam as especiarias, o que se harmoniza com Marcos capítulo 16, versículo 1. Uma vez preparado o material para ungir o corpo de Yeshua, o que certamente se aprontou na sexta-feira, no sábado do Eterno, elas repousaram conforme o preceito da Torá. O dia da crucificação foi chamado de a preparação para o sábado de Pêssar, que imediatamente lhe seguia, e não foi necessariamente uma sexta-feira da semana. Nesse ano, particularmente, o dia da preparação foi uma quarta-feira. Então nós notamos aqui anteriormente que em vários versículos está relatado que Yeshua ressuscitaria no 3º dia depois de sua crucificação e sepultamento. Bom, queridos irmãos, eu finalizo aqui. Foi um estudo complexo para que você pudesse ter a real compreensão dos fatos ocorridos na morte e ressurreição do Messias Yeshua. Ficou muito claro que a narrativa cristã de que o Messias morreu numa sexta-feira, chamado Sexta-feira da Paixão, dentro do cristianismo, e ressuscitou em um domingo, esta narrativa é falsa, mais uma mentira ensinada dentro do cristianismo. Por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus, eles erram naquilo que pregam e naquilo que ensinam.